Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, começando o grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser. É com grande satisfação que nós adentramos a sua casa nesse momento, para nós podermos refletir um pouco mais sobre o autoconhecimento, o autodescobrimento, e assim progredirmos e evoluirmos, cumprindo o nosso papel enquanto espíritos nesse planeta Terra. Para começarmos, né, você que está aí já com o seu livro, estamos no capítulo 1, Fé Vivenciada, no item 2, Fé, Razão e Intuição, página 70. E, antes disso, né, vamos fazer a nossa rondada de bom dia. Bom dia, Pamela, tudo bem? Bom dia, nesse domingo que antecede o domingo de Páscoa, né? Hoje é domingo de Ramos para a Igreja Católica, mas nós lembramos, né? Sempre é época de lembrar de Jesus, não só hoje, mas sempre. A paz do Cristo, bom dia, Eduardo, tudo bom? Que bom que você está conosco. Bom dia, que a paz do Mestre Jesus continue permeando as nossas mentes, os nossos corações, e que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse momento em que estamos juntos, nesse estudo tão maravilhoso, né, e tão necessário nesse momento crítico pelo qual nós passamos. Verdade, meu irmão. Bom dia, Sebastião. Sebastião. Um excelente dia com muita paz, luz, amor e inspiração divinas para o nosso perene despertar. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos irmãos. Que tenhamos a nossa luz interna brilhando para a fé. Que sejamos conscientes na nossa fé. Que assim seja. Nós já iniciamos, então, essa questão da fé, razão e intuição, né, esse tópico, e começa discutindo algo muito importante, né, dentro do nosso processo evolutivo, que é o orgulho. E como é complexo, né, pessoal, a gente ser humilde, né? Quanto mais você estuda sobre a humildade, mais você percebe o quanto orgulhoso é. Não sei você, mas eu me percebo bastante orgulhosa em muitas questões. E principalmente porque mexe com aquilo que a gente sempre acha que está com a razão, não é? Então, fé, razão e intuição, que razão é essa, hein, que nós estamos estudando aqui para pensar na fé raciocinada, na fé intuitiva, Pamela? O que ficou então, passado? Nós, coincidentemente, falamos sobre fé, razão e intuição na segunda-feira passada. E eu me lembrei de uma das abordagens que faremos a partir de amanhã em meditação à luz do dia, que a humildade é o alicerce de todas as virtudes. Inclusive, tem uma fala de Miramês, no primeiro volume de Filosofia Espírita, que justamente ele fala a respeito que o egoísmo ele impede a abertura de novos ensinamentos. Então, se a gente aprofundar em relação aos princípios inteligentes, então o orgulho impede com que tanto a lei quanto novos conhecimentos, como também a criação de novas substâncias, e prejudica o processo de autocura. Porque ali, por exemplo, vamos supor, você está com uma ferida, é como se você tivesse uma ferida aberta, né? Uma mágoa, um ressentimento, é uma ferida aberta ali. E você impede que aquela ferida se cicatrize.
Então, aí você tem que colocar em plástico coisas para fazer um paliativo, porque você impede do que as células se regenerem. Bela analogia, né, gente? Vamos pensar aí com a bióloga, né? Como que nós vamos fazer nossas células regenerarem. Eduardo, você não estava conosco, mas com certeza tem algo a comentar desse primeiro parágrafo que a gente leu aí, né, sobre essa questão, principalmente, né, da presunção, do orgulho, da vaidade, né? Como que é isso para a gente poder avançar, né, nas nossas fés, né? Podemos colocar assim, daqui a pouco o Sebastião me corrige, né? A fé tem que ser única, mas mediante o nosso processo evolutivo, a cada momento, eu creio que a gente teve um tipo de fé. Nós passamos por um processo nessa condição desse projeto tão aperfeiçoado que somos, né? Eu sempre repito e a repetição, né, se faz necessária. Então, todas essas características, nós temos elas de uma maneira, né, em que germina orgulho, vaidade, presunção, até a própria ignorância. E apesar que a base do nosso estudo é esse livro do Sebastião, numa outra oportunidade eu não me recordo se eu citei. Tem um livro maravilhoso de Angel Agarro, chama Pequenos e Grandes Problemas. Ele detalha sobre todas essas características que ela se faz necessário na nossa formação e até onde ela tem validade e até onde a gente deve se perceber para que ela possa não se exceder e entrar no aspecto negativo. E muitas vezes, igual você está dizendo, eu também sou assim igual você. Em dados momentos, o teu rosto assim, que às vezes a pessoa te coloca numa situação em que o orgulho vem, aquilo inflama o teu rosto assim, e você naquela condição daquele meio termo e você poder se podar, e isso é um exercício constante, né? Da gente poder saber até onde vai e, ao mesmo tempo, você vai abrandando isso. Ou seja, você vai evoluindo dentro dessas características na formação do ser humano. É um exercício constante, né? É interessante quando a gente se pega, né, numa situação onde alguém te acusa e você sabe que você não fez aquilo. Essa é uma situação difícil para me lidar. Para eu ser humilde e achar que o outro ainda está com a razão, né? Eu acabo me impondo. Então, é nessas situações assim que me pega pra caramba, sabe? Se a pessoa falar, olha, não, você fez tal coisa e eu sei que eu não fiz, né? Não estive lá, não fui eu. Então, uma das situações que me pega. Dona Miriam, o que vem a ser então aí para você, né, desse parágrafo que a gente leu, sobre essas questões, né, que a gente precisa trabalhar o nosso orgulho, a vaidade, né, e a confusão que a gente faz, às vezes, com a razão, né, achando que a razão é ter razão, e não ter o raciocínio dela, né, da compreensão dos fatos. Adriana, é o que você acabou de dizer, né, quando a gente nos fere, né, com o nosso orgulho, eu tenho esse defeito, até aconteceu um fato, e eu me anulo, eu não discuto, eu não fico naquela ânsia, eu me anulo, eu não fiz errado, não fiz, então eu não rebato, eu fico na minha, eu fico quieta, não converso mais, aí eu não discuto, então eu acho assim, ter orgulho é bem complicado, né? Porque é a maior barreira para nós crescer espiritualmente. Então, acho que nós não temos a maturidade espiritual ainda para deixar esse orgulho de lado.
Aí a razão de discutir, eu não tenho mais essa razão, eu já fiz muito, é o que eu acabei de dizer, antes eu discutia, né? Eu debatia, agora tudo bem, no meu ataca. Mediante ao que a dona Miriam falou, uma frase rapidíssima que Sebastião fala: você prefere ser feliz ou ter razão? Então, Verdade. eu fico na minha. Então, o orgulho, as pessoas são muito orgulhosas e eles acham que ele tem a razão de tudo. Uma pessoa orgulhosa, ela se acha dona da razão de todas as situações. Aí confunde muito as pessoas. Bondade, né, com a caridade e o orgulho. É muito complexo. Simples e complexo, né? Vamos colocar assim, né? Então, ser bondoso, caridoso, né? E eu sou orgulhosa porque sou bondosa e caridosa. Por aí, Sebastião, as reflexões da semana passada, né, nos faz, então, a gente desenvolver a capacidade de que nem sempre, né, é o fato do compreender que nos faz com uma fé mais raciocinada, mas sim do sentir e do evoluir com isso, né? Da gente poder realmente entender os desígnios do Pai, né? E se submeter a eles. E aí a gente está falando da paixão de Cristo, a vida do Cristo foi todo este ensinamento, e o ápice, né, desse momento foi não questionar, apesar dele tentar, né, Pai, tira de mim esse cálice, né, afasta de mim esse cálice. Houve uma tentativa que eu creio que é realmente um chamado da própria matéria, né? A matéria ela tem medo, né, do desenlace, de você passar por um sacrifício de dor, né? Mas mesmo assim ele deixou por conta, né, para passar tudo aquilo por algo maior, entendendo que aquele momento era a marca de sua existência para trazer para a humanidade o real sentido da vida, né, que é além do que a gente via na época, que era só a vida material. É mais ou menos por aí, né, Sebastião? Principalmente, né, porque na minha visão ainda míope, a maior mensagem de Jesus é que ele matou a morte. Se ele não se deixasse imolar naquele momento, levar ao holocausto, pela razão endurecida dos que sentiam-se dono da verdade, ele apenas silenciou. E o silêncio, quando você tem consciência, você se enche de compaixão. Inclusive tem uma frase de um escritor, não me lembro agora se ele é espírito, a época que disse, ou ainda era encarnado, mas parece que a frase é de Miramês. Tente imaginar, tente calcular a dimensão, a extensão da compaixão do Cristo pela humanidade no alto da cruz. Quando ele roga a Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, como se isentando eles do desfecho no que havia ocorrido. Porque o que foi dito no alto da cruz não foi: Pai, por que me abandonaste? Não foi isso. Pai, como me glorificastes? E fé é isso, compreender o verdadeiro sentido das palavras. Da mesma forma, o que ele disse para um dos seres que foi crucificado junto com ele, pelo menos aquele que estava aprendendo a humildar-se, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
Agora, para quem tira a vírgula, só de reconhecer, lembra-te de mim, já está no paraíso sem o esforço para merecê-lo. E quando nós falamos que o orgulho é o maior entrave da fé, na realidade quem disse foi Kardec, mesmo essa frase é dele pessoalmente. O orgulho é, sem dúvida, o maior obstáculo à fé, porque não há fé sincera sem humildade. E a característica do orgulhoso, falar muito e, se possível, não ouvir nada. E a característica real da pessoa que humildou-se é ouvir muito e falar somente o necessário. E quando a gente tem a fé a este nível, sabemos que o orgulho não é tão ruim assim, porque ele é o alicerce da própria humildade. Porque ele não vai ser banido, ele não vai ser destruído, ele vai ser transformado em humildade. Então, o que já se tem de conhecimento, sentindo-se o dono da razão, é só continuar a marcha e fazer a parte que falta. Porque quando a gente pensa que sabe tudo, já testou a própria ignorância. Quando a gente reconhece que não sabe nada, é outra ignorância. Porque alguma coisa a gente já pensa que sabe. Então, quase nada sabemos. Porque uma coisa já sabemos, que quase nada sabemos. Isso já é um grande feito para nós outros. E a fé, no sentido profundo do termo, é a compreensão, principalmente quando nós somos prejudicados, como você disse, que ainda não lida bem com a situação. Antes, eu também não lidava tão bem. Mas quando você nos disse a mensagem que veio por sua amada mãezinha, nossa amada Rosa, de nosso também amado Tupinambá, irá até onde que tem que ir. Aí eu acordei. Se tem que ir até onde tem que ir, e não adianta ficar brigando com isso. E mandou um recado, não sei se veio direto por ela: silencia e trabalha. Quem não deve não tem que justificar. Jesus não justificou, ele era inocente. Só se justifica, se defende quem tem culpa. Vai querer amenizar a situação. Agora, se não continuar trabalhando, fazer o que você julga correto, necessário, que é o único meio para neutralizar o mal, porque o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. Agora, se não continuarmos fazendo o bem que acreditamos, aí o mal vai prevalecer. Porque conforme está na questão 932 da obra O Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga por que os maus têm tanta influência sobre os bons. Porque os bons são tímidos. O dia que eles quiserem, eles dominarão. E esse domínio é dentro de si. Quando você toma consciência do que você realmente é, o mínimo que pode acontecer quando uma pessoa te calunia, por exemplo, você, se tem consciência, se tem fé, e ainda não mudou naquela situação, você agradece a Deus pelo recado que Ele mandou, que você não é ainda o que pensa que é. Ou conforme até o Espírito Hamed nos diz, até essa frase vai estar na aula de domingo que vem. Eu não era tão grande quanto eu pensava que era.
mas também não sou tão insignificante como dizem que eu sou. Quero ser o mestre do meu universo, não no universo dos outros. Coloquei com as minhas palavras. Então, nesse início de nossa conversa, quando, na sequência, Miramês afirma: deveis conviver com a fé. Isso é muito profundo. Deveis conviver com a verdade, porque a fé é a busca da verdade. E não só isso, em todas as suas qualidades benfeitoras, porque algo que não é benfeitor não é fé. Pode ser a fé de conveniência, porque a fé busca a verdade, e a fé lúcida é aquela que compreende e começa a vivenciá-la. Então a fé, é o sustentáculo da própria existência. Porque se eu não sei o que está acontecendo, diante de qualquer situação eu me desespero. E posso complicar a minha própria vida e a vida dos outros também. Então a fé é o ambiente de Jesus. Você vê, quando eu tenho esta ambiência, esta certeza que ele existe, e o clima dos anjos. Porque esse ambiente que criamos, por compreender Jesus, não apenas crer em Jesus, na sua mensagem, crer em Deus por seu intermédio, mas compreender. Ele poderia ter dito tanta coisa, mas não disse. Por compaixão, a gente não tinha capacidade de compreensão. Então, o sábio, ele não vai jogar pérolas aos porcos, porque ele mesmo assim recomendou. Então, quando você vai tomando ciência, adquirindo consciência dessa verdadeira fé, você não se atormenta diante das situações. Você sabe o que é, não se defende quando vem uma informação a seu respeito, porque você vai consultar a sua consciência. Ainda sou. De repente a dona Miriam fala, mas como você tem paciência? Aí eu entendo que ela está me lembrando que eu não tenho paciência em coisa alguma. E às vezes nem admito que não tenho. Mas quando você tem fé de fato, ela está me lembrando que por enquanto de paciência só tem o nome. Então vamos exercitá-la, porque é um instrumento divino que está fazendo chegar até a mim, mas de repente ela fala, mas você é muito impaciente. Eu não, muito já não sou mais, já tenho um pouquinho de paciência em certas situações. Então você tem a medida exata do que você é, do seu vir a ser e também do que você já foi, como José Pititinga, que foi um presidente da Federação Espírita Baiana, certa feita, um obsessor, valendo-se de um médium, diante de todo mundo na plateia, porque ele estava com a posse da fala, e colocou ele no chão. Você é isso, você é aquilo, e etc, etc. Deixou ele falar até babar. E de joelho, ele fala, eu sou tudo isso que você falou e muito mais ainda que você não conseguiu saber. Mas eu estou me esforçando para ser isso, isso e aquilo. Aí quem ajoelhou agora foi o agressor. Porque ele não acusou o agressor de coisa alguma. Só reconheceu as suas mazelas, mas mostrou o seu projeto de vida. E dentro do projeto de vida ele já tinha muitos méritos do seu esforço pessoal para buscá-lo. Por isso, é um exemplo nesse sentido para nós de fé e de humildade também. Quem não sabe quem é, vai estudar um pouquinho sobre o nosso amado José Pititinga, um bandeirante do Espiritismo
nas terras baianas. Quanto ensinamento, gente. Mas para a gente refletir um pouco mais e avançar em algumas coisas, né, eu vou seguir aqui o nosso roteiro, que é o livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Você que não tem ainda pode adquiri-lo conosco, entre em contato com a gente. No final a gente deixa um telefone, né? Eu não deixo aqui no escrito, mas podia deixar um telefone, né, que vocês podem pedir direto, e quem é de Dourados pode me procurar, que eu tenho algumas obras aqui comigo. Na página 70, hoje nós vamos dar continuidade, né, às citações que ali estão do Evangelho segundo o Espiritismo e também de Bezerra de Menezes, através de João Nunes Maia, e ainda Emmanuel, né, que a citação continua, mas a gente vai devagar aqui. Então, depois dessa explanação desse primeiro parágrafo, né, dessas primeiras citações, Sebastião coloca outras citações aqui sobre a fé. Então, a fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Creio que aqui foi bem o que já conversamos até esse momento. Então, dando continuidade, até aqui é citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, da editora Petit, 1999. Dando continuidade, nós vamos lá com Bezerra. A tua fé é o alicerce da tua vida. Então, primeiro ele trata da fé como base, né? Ela necessita de uma base, e aqui Bezerra avança um pouquinho, já colocando a fé como alicerce de vida. Só se tem vida quando se tem fé na base. Tudo precisa da confiança para que a vida se renove em todos os ângulos da existência. Para ser feliz em todos os teus roteiros, planta na consciência a fé. Diz o apóstolo Paulo que a fé é a substância da coisa pensada. E acrescentamos, a fé é a essência da própria vida, dentro da vida de Deus. Vou passar já para os comentários, eu acho que já dá para comentar aí, né, Pamela? O Sebastião, ele acabou de fazer um tratamento a uma criança de 11 anos que ficou parada lá em 1993, que eu nasci, vamos em berço espírita, mas eu tive uma passagem pela Igreja Católica. Então, como berço espírita, a gente nunca se preocupou, né, em relembrar a Páscoa, vamos dizer assim. E a primeira vez eu era obrigado a ir às missas, né? Eu ia fazer primeira comunhão, e algo me impactou muito grande pelo fato exatamente de exaltar a morte do Cristo, a morte de Jesus. E a frase que ficou gravado em mim é exatamente isso, que Jesus matou a morte. E eu ficava assim, eu fiquei assim muito surpresa, né? Porque até hoje, a questão da sobrevivência da alma é uma lei da natureza. Só que aí, percebendo aquilo que o Sebastião falou, é muito mais além do que isso.
é muito mais forte do que isso, porque ele quebrou um paradigma, porque o meu pensamento foi assim, gente, se ele matou a morte, como é que eram os espíritos daquela época? Né? Eu fiquei pensando assim, então, né, nasceu um outro tempo, uma outra coisa, mas então isso para mim ficou guardado desde a infância. E hoje, com esse esclarecimento, né, ficou guardado porque ali os judeus eram os espíritos mais, segundo os estudos, eram os mais ferrenhos, então eles precisavam de um impacto, a humanidade precisava desse impacto da morte de um justo, justamente para poder, vamos dizer assim, acordar para a espiritualidade. Embora hoje nós fazemos isso o tempo todo. Nós matamos pessoas justas. E não apenas a morte, vamos dizer assim, a morte física, mas é um matar esperança, matar a fé da pessoa. E se ela não tiver uma fé firme, que ela é capaz de superar face a face a razão, como o Evangelho fala, ela não ressurge das cinzas. Então, o tempo todo, com a questão da resiliência e a proatividade, o exercício dessas duas virtudes, nós estamos ressurgindo das cinzas das nossas mazelas íntimas. Vou passar para o Eduardo, porque senão eu comento o comentário e fica longo. Eu acredito que a fé, ela transcende a questão da religiosidade. Né? Religiosidade é algo natural, embrionário, que nós temos desde o momento que a gente começa a se perceber na questão do uso, do raciocínio. E, por exemplo, uma pessoa que é ateu, ele é ateu, mas ele tem fé. Então, a fé ela é algo tão abrangente na existência do ser, que se ele tem religiosidade ou não, que é uma referência fundamental na vida de uma pessoa, isso é o meu pensamento, né, mas outros não têm, porque numa oportunidade, eu como militar, eu fui acompanhar uma pesquisadora no litoral da Bahia, num lugar chamado Caravelas, segundo dizem, foi a segunda cidade, né, segundo vilarejo povoado pelos portugueses, e ela sempre deixou claro que ela, né, era adepta ao ateísmo, e ela chegou à margem assim, daquele mar, e ela disse assim, isso daqui é tão lindo que eu não consigo compreender. Ou seja, ela estava ali fazendo uma exaltação à criação divina, que ela acreditava no conceito dela que não existia, mas a realidade da vida mostrava aquilo para ela. Eu fiquei observando aquilo, que ela não acreditava em Deus, mas ela tinha fé, pelo fato de se deslumbrar com aquela criação toda, que ela sabia que tinha uma origem. Num segundo momento, Bezerra relembra o que Paulo diz, né, que a fé é a substância da coisa pensada. Então, o que ela pensou naquele momento fez com que ela exercitasse a fé. Então, é algo muito, muito mais superior do que o nosso raciocínio, às vezes muito limitado, né? É um alicerce da vida. Esse é o meu comentário. É o alicerce da vida, a fé. Parafraseando Bezerra, né? A tua fé é o alicerce da tua vida, né?
Dona Miriam, o que você comenta dessa passagem? Adriana, eu olhei, né? Nós estudamos no nosso Evangelho, me lembrei sobre o capítulo 92, acho que era 92. 92 está na Vinha de Luz, que nós já estudamos, né? E está no livro do Sebastião também, essa citação, que é o objetivo da fé, né? A fé representa a bússola, né? Vou ler o que eu me lembrei disso daí. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos, localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consciências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca da impulsação para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Então, quer dizer que quando você tem a fé, você eleva. Quando você não tem, você fica lá para baixo. Essa citação, né, do Vinha de Luz, da Fonte Viva, é muito boa, né? É tudo que vocês já falaram, e principalmente o que a Pamela falou, né? Matar todo dia um justo. Você mata um justo para você deixar de ser o melhor, o orgulhoso, aquele que tem a razão. É isso aí. Obrigada, dona Miriam, já antecipou até o finalzinho da citação ali. Depois a gente lê de novo na Vinha de Luz. Obrigada. Antes de eu passar para o Sebastião Camargo, né, quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Vou passar o bom dia aqui a Marília, né, esposa do nosso irmão Luiz, deixou o seu bom dia. Lá de Três Lagoas. O Mefa sou eu mesma, não conta. Aqui, a Miranda, né, gaúcha, bom dia. O Marcos Aurélio, deixou assim, conteúdo maravilhoso. A Shirley Margarete também deixou o seu bom dia. Luiz, está fazendo falta aqui na sala. Boas reflexões a todos. A Amanda Piton, um domingo de paz a todos. Lúcia Parra colocou o seu bom dia também, bom dia. E ainda o Luiz colocou, viver no mundo sem ser do mundo. Comentando aqui, né? Paciência quando o fato me favorece e impaciência na controvérsia. Ivanaide também coloca, Deus nos guia sempre dando-nos a orientação da nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir a sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida. Não espere que... Aí não terminou. E aí a Araci coloca assim, uma pessoa excessivamente orgulhosa cria uma espécie de armadura psicológica para ela admitir um erro ou aceitar que não sabe tudo, soa como uma fraqueza insuportável. Bem, Ariaci, eu falei Araci, né? Ariaci Virgínio de Melo. Que bela contribuição, hein, Ariaci? Essas são as contribuições dos nossos internautas. Com a palavra você para comentar essa frase aqui, né, essa citação que você fez do nosso irmão Bezerra de Menezes. Vamos lá. Só lembrando que o Ariaci Virgínio vai estar conosco na 6ª vivência Despertar da Consciência de Olímpia, de 11 a 13 de setembro próximo. Vamos refletir um pouquinho à luz da intuição proativa e, ao mesmo tempo, da razão intuitiva.
E quando começamos a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar, a gente começa a construir o nosso próprio universo, que culmina com o discernimento que transforma-se na consciência. Se Allan Kardec chega à conclusão que a fé é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, porque foi assim considerado, acrescenta um ponto no conto do próprio Kardec ao afirmar que a tua fé é o alicerce da tua vida. Porque sem fé você caminha às escuras. Você não sabe para onde está indo. Quantas pessoas nos abordam ou perguntam com aquele vazio existencial que não tem um significado para a sua vida, para saber qual a sua missão. Por que está aqui? Mas quando nós preparamos nossa estadia aqui, nós colocamos no alforje todo o mapa. E isso está em várias obras, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver, se já não vimos, mas parece que ficou na introdução, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Só que ela vem como sementes. Nós precisamos desenvolvê-la de acordo com o que a vida nos apresenta. Que se eu não quiser desenvolver esses potenciais, aí a coisa fica complexa, porque André Luiz, em Missionários da Luz, para ser mais exato, o instrutor Alexandre, por mais asfixiante que seja a situação, nós já nascemos com luzes para nos tirar delas. E na obra Entre a Terra e o Céu, ou melhor, ação e reação, nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias e enfermidades, por desrespeito às leis. Mas nascemos também com todos os antídotos, com todos os anticorpos para superar todas e ainda com recursos que vão além, que a oração, a meditação, o serviço no bem, porque o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. Porque se eu não sei de onde vim, como vim, para onde vou e como vou, é um desalento total. Então, quando nós compreendemos o para quê, não apenas os porquês, tudo se torna fácil. Porque eu sei, eu posso, eu quero. Fiz o percurso, o contrário. E se eu quero, eu posso e eu sei, eu faço. Então, se ela é o alicerce da fé, então, sem a consciência de si mesmo, eu sou um na manada. Estou indo com o rebanho. Mas se eu sou um Fernão Capelo Gaivota da vida, eu saio do bando, porque eu quero voar mais alto. Deixo de comer lixo, como está no filme, está no livro, porque eu quero entender o mecanismo da própria vida. E voou. Foi uma carreira solo? Foi. Porque quando você tem fé, você está no meio de uma multidão que às vezes está morta para a realidade que você busca. Mas você está vivo como uma flor de lótus no meio do pântano. Embora você não queira convencer o pântano inteiro, o pântano que chega até você, você o transforma em lótus.
Porque uma flor de lótus somente não vai transformar o pântano inteiro em lótus. Mas o que chegou até ela... Agora, o que chega até nós gerando dúvidas, como eu e o Luiz Carlos temos uma amiga em comum, chega a dúvida, ela fala, pode se sentar. Em que posso te servir? Eu, em vez dela ensinar a dúvida, fala, que bom que você veio servir-se do meu banquete. Eu sou a fé. Seja bem-vinda. Ela se rende e a pouca fé que tinha se transforma em dúvida também. As duas se deleitam e acontece cada problemão que às vezes parece sem solução. Por isso, quando estamos alicerçando a nossa fé para dar sentido à nossa vida, no mínimo você pensa em 3 coisinhas. Se você tem fé ou está exercitando, por mais que você não compreenda Deus, você sabe que algo existe porque você existe. Então, tudo à sua volta está funcionando em perfeito equilíbrio e você está desfrutando de tudo isso. Então, alguma coisa, se é o nada que construiu tudo isso, esse nada é muito inteligente. Pode ser ele, pode dar esse nome. Mas você precisa admitir que se o efeito é inteligente, a causa é mais inteligente do que o próprio efeito. E quando você percebe um tanto mais alicerçando a tua fé para dar sentido à tua vida, você vai entender que se esta sabedoria que criou tudo, incluindo você, está presente em todas as cenas, como você pode se sentir desamparado e falar que não tem forças para enfrentar uma situação, porque essa sabedoria divina, para o seu crescimento, criou a situação para que você se mexesse. E está ali com você, dentro de você, fora de você. Como essa semana mesmo aconteceu com a Aline Gonçalves, que vai nos conduzir mais tarde na nossa live das 17h30. Ela é doula, mas se viu com 3 criaturas de Deus em trabalho de parto simultaneamente. E ela estava só. Ainda não tem o dom consciente da ubiquidade, de estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Entramos com a equipe e programamos cada parto num tempo diferente. O ideal é estar as 3 mães no mesmo ambiente, aí dava para ela assistir. Mas como não é possível, conversamos com os bebês, com a consciência das mães, dos pais, dos envolvidos, um por vez. Senão vão ficar sem assistência. E já veio 2, não sei se o terceiro já chegou, aí vocês me pontuem se já chegou. Tudo a hora, isso é fé. Eu sei que alguém está no comando desse negócio. E se essas mães planejaram trazer o filho de forma natural ao mundo, quer dizer, dar a oportunidade de ele nascer trabalhando, Deus está na cena. Ele está vendo. Ele é a onipotência para capacitar todos os envolvidos para a situação. Capacitar o corpo da mãe para segurar um pouco, acalmar o bebê para meditar mais um pouquinho antes de nascer, e tudo se resolve. Como aconteceu em outras situações, em outros cenários. De modo que tudo, e quando fala tudo, não fica nada de fora. Tudo precisa de confiança. Se eu não confio, é como eu tinha dentro do lado contrário, do lado avesso da minha faixa no karatê, estava uma frase: quem teme perder já está vencido. Se é um combate, não entre no tatame. Você teme perder, você já dançou. Então, tudo precisa de confiança.
E confiança, quando a gente traz para dentro a autoconfiança, eu sei os potenciais que possuo, onde eles estão e como acioná-los. Isso é autoconfiança. Então, tudo precisa de autoconfiança para que a vida se renove em todos os ângulos da existência. Agora, se eu não sei disso, eu vou levando a vida ou deixando a vida me levar, conforme a música do nosso cancioneiro Zeca Pagodinho. E aí, você está deixando a vida te levar ou você está conduzindo a vida que te cabe transformar em consciência? E o nosso Kardec brasileiro prossegue, né, levando o tom a cada frase. Para ser feliz em todos. Se aqui ele fala que em tudo precisa da confiança, agora, para ser feliz em todos os teus roteiros, ter êxito em todos os teus roteiros, em tudo que você se propõe, planta na consciência a fé. Porque a fé na consciência é o que nós chamamos de sabedoria. Você não sabe, a fé raciocinada você sabe. E agora a fé vivenciada, que se transformou em sabedoria, você é. Então, para ser feliz em todos os seus roteiros, planta na consciência esta fé vivenciada, que é o discernimento do conhecimento aplicado. E ele lembra o nosso amado Paulo, diz o apóstolo Paulo, que a fé é a substância da coisa pensada. E eu acrescento agora um ponto no conto de Paulo de Tarso, e veja a ousadia de minha parte. É a substância da coisa pensada, sentida, falada, vivida e transformada em consciência. E agora é a vez de Bezerra acrescentar. E acrescentamos 2 pontos para dar ênfase. A fé é a essência da própria vida, e a essência da própria vida é a consciência. A essência da própria vida dentro da vida de Deus. É a nossa consciência lúcida dentro da consciência cósmica, sabendo a que veio e construindo o seu lugar ao sol. Já falei demais. Ficaríamos ouvindo, né, a manhã toda, a tarde toda, Sebastião, com certeza. A gente pode pensar, quando ele coloca essa frase, a fé é a substância da coisa pensada. Você trabalha no início do livro o amor substância, né, como algo fundamental e essencial para tudo que há e que existe, né? Então só há possibilidade do existir, né, quando tem esse amor divinal, e o amor, vamos colocar assim, fazendo parte de tudo, é uma substância, né, um item pequenino. E quando ele é pensado, né, aí sim há um ato de fé, seria a mola propulsora para que tudo o que existe passe a existir na forma que vem. Né? O que eu quero dizer com isso? Então, para um átomo se ligar com o outro e fazer a constituição de um tecido, ou melhor, né, para que todo o conglomerado forme realmente um ser vivo, seja ele no sentido vegetal, animal, hominal, né? Então, aí falamos dos bebês, né? Então, para que tudo aquilo se coordene, acontece essa ação por ato de fé. Não sei se podemos pensar assim, se foi assim que o nosso irmão Bezerra estava colocando para nós, né? Então, as coisas em si, elas passam a existir, além da substância amor, né? A ação em si é o ato da fé. Com certeza. E em Deus é o que chamamos onisciência. Posso acrescentar um ponto no conto?
me lembrei de uma palavra chamada evangelho. Força, vitalidade e vida. E nós aprendemos com o Miramês, eu e minha mãe, que não há vida sem a tríade, o espírito, a matéria e o intermediário, conforme a questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, se a gente pegar o primeiro livro do Sebastião, existe uma relação entre a lei, a substância e o intermediário. E aí a gente chama de evangelho ou de amor. Ponto. Maravilha. Bom, não sei, podemos ir caminhando ao encerramento, né? A última rodada, que a gente deixa o objetivo da fé para a semana que vem, pode ser? Vocês concordam? Então, vou passar aqui para a rodada, né, do seu tchauzinho, e quero primeiramente agradecer a sua presença, que nós possamos ter, né, uma semana toda vivenciando estes ensinamentos, olhando para nós mesmos e olhando para a natureza como um todo, e observar o ato de fé, né, que há em cada ser, porque para existir, né, existe uma fé ali dentro dele. E então, mesmo como disse o nosso irmão Eduardo, né, a pessoa que se diz ateu, ele tem fé, né? Então é independente de forma, de crença, de compreensão, apesar de aqui em cima a gente falar muito da questão necessária da base, né, que é ter a compreensão lá com Allan Kardec, e aí vem o Allan Kardec brasileiro, como diz o nosso irmão Sebastião, né, Dr. Bezerra de Menezes, e coloca para nós que ela está no alicerce de nossa vida. Então não vai depender se eu já compreendo ou não compreendo. Está, né, está conosco. Então vamos lá. Pamela, vamos fazer a nossa rodada de fechamento. Só agradecer e lembrando que se nós estamos, né, se nós somos uma síntese de tudo, então existem frações nossas em todas as dimensões, né, desse planeta e de outros orbes também. Então, que nós possamos fazer dessa semana a melhor semana, para que nós possamos também auxiliar essas frações e obter também o auxílio direto de outras frações nossas em orbes mais experientes. Gratidão infinita. Gratidão. Eduardo. Nós, nessa condição de fragmentos da grande consciência que nos criou e que nós estamos nesse caminho, e em que dado momento nós voltaremos para ele, que nós possamos aproveitar, termos a consciência de aproveitar os mínimos detalhes nessa nossa caminhada, nesses momentos, como você mesmo cita, que você exercita, e você vai transcendendo cada vez mais, você vai aperfeiçoando cada vez mais, tudo tendo a base, né, que é o amor, para que, se nós temos essa condenação de sermos felizes, que nós possamos fazer em menor espaço possível, para que possamos não repetir tantas vezes nessa classe que nós estamos estudando, né? E que nós aqui, junto nessa família, a gente possa, dentro dessa semana que se inicia, a gente possa colocar em prática tudo isso que nós ouvimos aqui. Gratidão sempre. Gratidão, adorei. Condenados à felicidade. Que delícia. Dona Miriam. Eu quero
agradecer muito essa grande oportunidade, né, que nós temos aos domingos, de nos acordar, né, do que está lá guardadinho na nossa memória e despertar todo domingo para a nossa vida. E eu vou citar só uma frase rapidinha do Pai Nosso Consciente, que o Pai Nosso, né, ele nos orienta, né, com as suas sabedorias e leis, com assim a nossa fé vai brilhar todos os dias. Gratidão. Gratidão, vamos brilhar, né? Vamos brilhar a fé. Sebastião, com você. Vamos fazer um exercício simples e, ao mesmo tempo, pode parecer complexo. E essas frases que eu acabei de dizer, eu nem sabia que iria dizê-las. Por isso que eu estou falando, eu estou me deixando conduzir pela minha fé, que é a minha própria consciência. Então veja, o que Deus, o ser dos seres, a alma do universo e o seu próprio Deus íntimo colocou para você hoje, para a sua felicidade, já que nós estamos condenados a ser felizes e prisão perpétua, porque eternamente felizes. Então, o que eles colocaram frente a nós para a construção dessa felicidade sem mácula. E o que nós estamos dispostos a fazer para que essas sementes de possibilidades possam nascer, crescer, florescer e frutificar. Porque se a vida coloca um cenário, antes dela colocar, já colocaram em nós as soluções para sairmos bem no cenário que ela colocar. Como autores, como atores, como construtores da nossa realidade. Então, dentro da sua intimidade, do seu desejo sincero de ser feliz por estar em paz com a própria consciência, à luz dos seus deveres fielmente cumpridos, você cria o cenário do seu vir a ser. A pessoa mais serena, mais saudável, mais feliz, mais pacífica, você dá as características para o seu próprio proceder. Consciente de que, uma vez que você elege a meta, você precisa coordenar a marcha e avançar. E o psiquismo divino vai fluir por seu intermédio, te sustentando e te orientando simultaneamente. Então você respira com suavidade, observando o cenário como o Eduardo colocou, da pesquisadora que não tinha crença em Deus, não acreditava em Deus, mas demonstrou que tinha fé. Porque se não compreendia ainda o autor, pelo menos já admirava a obra. E pela obra se conhece o autor. Então coloque frente a você o que você tem de obras que não te envergonharia se você entrasse agora no plano espiritual. Porque lá vamos entrar nus. Todos os seres da nossa frequência para cima verão em nós o que somos. Os que não estão na frequência, que estão abaixo, nós podemos até enganá-los por um tempo. Não por todo o tempo. Então imagine se você fosse chamado agora, o que você leva na sua bagagem. Lembrando que
você não terá bolsos, não terá alforjes fora do teu corpo. Tudo que você levará é algo que o ladrão não tem como roubar e a traça não tem como corroer. Então vejam o quanto de paciência, de compaixão, de piedade, desta fé como alicerce da sua vida você colocou como frações da sua própria consciência, para bem te conduzir na busca do conhecimento, do discernimento e da edificação da consciência como luz ou farol a iluminar o seu caminho para avançar com segurança, com lucidez. Inspirem e, ao mesmo tempo, comece a imaginar o cenário quando você começa a se mexer. Quando nós mudamos, o mundo muda conosco. Porque tudo está conectado e o menor movimento do mais íntimo ser, ele faz um rearranjo no conjunto inteiro. Você agora está no lugar, na condição de Deus, na gerência do universo inteiro. Você está comunicando-se com todas as suas vivências no seu condomínio consciencial. Você está interagindo com todos os seres dentro do planeta Terra e com todos os seres em todas as dimensões cósmicas. O que você faria, o que você está fazendo, o que você fará, o que você já fez para o bem do conjunto. E nós vamos ver na aula de hoje e da próxima semana que uma simples célula do nosso corpo, embora sendo construída por uma infinidade de seres menores, os menores trabalham para que o seu todo tenha harmonia, evolua, e ela trabalha pela harmonia do conjunto biológico que é o corpo. E nós, como células do corpo do Cristo, o que estamos fazendo para a saúde, para a paz, para o equilíbrio desse corpo planetário, para que o nosso sistema solar possa florescer por sua vez, as constelações, as galáxias e tudo mais, no oceano infindável da consciência cósmica, como consciências individualizadas, individuando-se e tomando ciência do seu existir, e adquirindo um quanto mais de consciência do real objetivo de sua existência. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus. E até mais tarde, às 17h30. Ao vivo e em cores. Aguardamos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal se não estão inscritos, curtir, compartilhar, comentar. Faça todos os gestos para que o canal possa crescer, para que a mensagem possa ir além. O que está ao seu alcance, que não vai te custar nada. O que custar um pouquinho para o crescimento, se você se dispuser, faça também. Porque os recursos que foram colocados à nossa disposição, eles precisam se mover. Porque a energia parada apodrece se for água e congestiona se for energia mesmo. E dor é esta energia coagulada. E não esqueça que até o dinheiro é uma energia que, se não colocada no movimento para fazer acontecer algo para o bem de todos, ela pode fugir de nós. Como o nosso amado Marco Aurélio, que apareceu aí no chat, sem ele não estaríamos aqui hoje. Ele é a causa de estarmos aqui hoje com o projeto Despertar da Consciência. Não só a Vilma que nos deu a conhecer a doutrina, a nossa mãe que nos trouxe ao mundo, mas ele é que teve a coragem de enviar a fita para o Jeter Giacomini, na época diretor da Rede Boa Nova de Rádio,
E tudo aconteceu a partir desta emissora e da TV Mundo Maior. Então, a gratidão infinita a Ele, e Ele está reconciliando com essa energia dinheiro, para que em breves dias o dinheiro possa correr atrás dele, porque se usamos bem, ele corre atrás de nós. Se não usamos ou estamos de mal com ele, ele corre de nós. Abraços de luz e paz. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.